Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou repetir? Se quiser podemos falar juntos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos orar. Meu Pai, que prazer. Eu tenho esta missão comigo de pregar o que está escrito. Eu sei que em nossos dias Satanás tem feito de tudo para espantar todos concernente à palavra de Deus. Mas queremos manter fiéis, pregar o que está escrito, para a glória tua, para o bem dos perdidos. É o que nós pedimos, Senhor. Enche nossos corações da tua palavra, enche-nos de satisfação por ela, para que amemos a Cristo, para que abandonemos o mundo, para que amemos santidade de vida, para que entendamos quem foi que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero pedir em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Carecem da glória de Deus. Agora eu quero que vocês fixem seus olhos nesse texto. Sabe por quê? Talvez todos os crentes do Brasil sabem de cor esse versículo. Eu aprendi quando era pequeno. Vocês também sabem, né? Todo mundo aqui sabe. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas sabe de uma coisa? Talvez é provável que nenhum dos crentes tenha perguntado o que significa glória de Deus. Porque carecem da glória de Deus. Nós às vezes pegamos esse versículo e pensamos glória de Deus como, ele não vai para o céu. De fato, os que pecaram não vão para lá. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Porque não tem coisa mais horrível causado pelo pecado do que os homens estarem carecendo da glória de Deus. Será que vocês entendem isso? Mas eu vou tentar explicar esse assunto, que eu acredito que é difícil de entender. Vou ser bem bíblico, irmãos, que deve ser minha função. Notem bem o que a Bíblia está falando. Glória de Deus. Sabe por qual razão? Porque se perdermos a glória de Deus, perdemos tudo. Está vendo? Eu vou explicar por quê. A Bíblia trata de ponta a ponta da glória de Deus. Ponta a ponta. O pastor John MacArthur, ele tentou explicar, e eu acho que ele foi bem, mas aí não há explicação que você consiga definir o que é glória de Deus. A glória de Deus, segundo John MacArthur, é a soma de tudo que Deus é. É a soma de tudo que Ele é. Vamos tentar explicar melhor. Se tiver aqui em Ribeirão Preto o homem mais rico de Ribeirão Preto, como nós podemos explicar a glória desse homem que é rico? Pela riqueza dele. Ele tem casas, ele tem muitos carros, ele tem fazendas, ele tem empregados, ele tem muito dinheiro. É um homem que o que precisa ele tem para comprar. Reúne tudo o que ele tem e definimos que aquilo que ele possui é a glória dele.
Com Deus não é assim. Nós não estamos lidando com Deus na base do que Ele possui, mas na base do que Ele é. É o que Ele é que deve ser estimado em glória. E no que Ele é, nós podemos somar todos os atributos de Deus. E a soma dos atributos de Deus forma a glória de Deus. De tal maneira que é impossível você contemplar Deus. Você lembra quando várias vezes homens de Deus na Bíblia tentaram vislumbrar a glória de Deus? Deus não permitiu que Moisés contemplasse, porque ele cairia morto. Às vezes que Deus apareceu no Velho Testamento e a glória dele não transbordou, foi porque apareceu uma teofania, foi uma figura humana. Foi o caso de Abraão, quando ele recebeu aquele anjo do Senhor em sua casa. Ló também. Mas irmãos, quando Davi viu a glória do Senhor, o anjo do Senhor, pronto para atacar Jerusalém pela ira dele, Davi se escondeu. Também Isaías. O que Isaías presenciou lá naquele templo, na visão dele, foi a glória de Deus. Qual foi a reação? Ele não ficou aí sentado, dando pulo e gritando: uau, eu vi a glória de Deus, aleluia, amém. Não. Naquele momento, quando Isaías contemplou a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, eu vou perecer. Naquele momento ele presenciou o buraco aberto e o cenário do inferno embaixo dele. Queridos irmãos, é impossível pensar um pouco na glória de Deus sem temer. O que está acontecendo hoje no cenário chamado evangélico aqui no Brasil? Que não há temor, não há. Todo mundo é crente, todo mundo fala de Deus, mas não há temor ao Senhor. Por quê? Porque o evangelho da glória não tem sido pregado. Outro detalhe, que eu marco aqui para os irmãos: o alvo de Deus em tudo é expor a glória dele. Quando você lê o livro de Ezequiel, você fica espantado de ver como Deus está defendendo a glória dele. Israel havia, vamos dizer assim, manchado a glória de Deus. Queridos irmãos, o propósito em tudo é a glória dele. Eu estou pregando aqui, mas se eu não expor a glória de Deus, eu estou tentando furtar a glória dele para mim. Está vendo que perigo? Vocês lembram quando Herodes foi conclamado pelo povo judeu, que o que nós estamos vendo é um Deus, é mais do que um homem. Deus na hora matou, porque Herodes não deu a glória que pertence somente a Deus. Então, queridos, eu não tratei de tudo aqui, nessa introdução sobre a glória de Deus, mas eu só quero puxar vocês para Romanos capítulo 3. Por quê? Porque a maior desgraça causada pelo pecado é porque o pecador não ou carece da glória de Deus.
Você pode ter tudo aqui. Você pode ter casa. Você pode ter amigos. Você pode ter família. Você pode ter dinheiro. Você pode ter fama. Mas se você carece da glória de Deus, você é um pobre desgraçado. Eu vou mostrar as razões aqui. No final, eu transbordarei aqui para os irmãos, para o bem nosso, que é a glória de Deus para os crentes. Mas eu quero mostrar aqui. Os homens no pecado, eles carecem da glória de Deus em que aspecto? Em todos. E eu vou mostrar aqui. Primeiro, carecem da glória de Deus na criação. Sabe o que Deus fez na criação? Ele fez a criação para que nós ficássemos espantados diante do que Ele fez. Eu vou levar os irmãos ainda em Romanos. Voltem para o capítulo 1, o versículo 18. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Os irmãos estão percebendo? Não tem um ser humano na face da terra que possa dizer que morreu, foi para o inferno, porque ninguém falou de Deus. Sabe por quê? A criação estampa a glória de Deus. Agora veja o versículo seguinte. Dá uma olhadinha no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus. Quais? 2 apenas. O eterno poder dele e a sua própria divindade são claramente se reconhece desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Se Deus nunca mandasse o evangelho, se nunca tivesse pregador nenhum, e os homens todos fossem para o inferno, nenhum deles teria desculpa. Você pode pegar a folha de um pé de laranja, você pega lá do pé, e você vai ver estampado naquela folha 2 coisas de Deus: o eterno poder dele, e em seguida a divindade dele. Sabe o que Deus está ensinando ali? Que não tem ninguém no mundo que possa fazer igual. Você vamos supor que tem uma plantação de laranja. Usei laranja aqui só como o que apareceu na minha mente. Você pega folha por folha, não tem 2 folhas iguais. É a glória de Deus. Tem um cientista cristão, ele disse que se chegarmos perto da folha de laranja e examinarmos aquela folha de laranja, tem um universo ali dentro do poder de Deus. Impressionante. Está vendo? Isso significa que os cientistas, professores, ricos, pobres, não sabem nada disso. Eles transitam no mundo como cegos. Vamos lá. O que aconteceu? A criação foi feita para que o homem pudesse ver grandes e poderosos feitos de Deus e fazer o quê? Adorar.
Queridos irmãos, era para isso. Eu sei que vocês que são crentes aqui, vieram na igreja por amor ao Senhor, porque Cristo amou vocês. Mas se vocês ajuntarem a glória de Cristo com a grandeza dele, porque ele é o Criador de todas as coisas, vocês vão admirar Jesus, vocês vão amar a Cristo, pela grandeza dele. Mas o que aconteceu com a raça caída? Veja, irmãos, nessa triste situação, o que os homens fazem? Ele transfere toda a glória para deuses criados em sua mente. Eu gosto demais de assistir sobre criação, irmãos. Aquelas ilhas, tem programas na televisão que falam sobre isso. Você pode ver coisas na Terra espantosas. Mas sabe o que os cientistas falam? Eles aniquilam a natureza que faz isso. Irmãos, que coisa! Também, queridos, os homens não conseguem ver a atuação do seu governo regendo os céus e a terra pela palavra do seu poder. Hoje, com esse programa mundial de meio ambiente, eles estão procurando ajudar os animais, mas sabe, Deus não precisa disso. Nenhum animal está pedindo ajuda do homem. O Salmo 104 conta como Deus coloca comida para os leões, para os búfalos, para tudo. Ele cuida, é o Salmo 104. Ele rega a terra, ele sabe quando precisa, ele sabe quando os animais têm que morrer, ele sabe o período da chuva para que os animais permaneçam. Ele é Deus, ele não falha na criação. Então, queridos, a Bíblia diz em Hebreus 1:3 que Cristo governa o universo só pela palavra dele. Irmãos, tem tanta coisa espantosa que nós também, como crentes, não vemos. A lua parada no ar, a terra também, o sol no seu devido lugar, os planetas girando, coisas espantosas acontecem, coisas que nós não chegamos nem para saber um pouquinho. Irmãos, quando os homens estão estudando a nossa galáxia, eles chegaram apenas, sabe aonde? No quintal da casa deles. Eles não sabem da grandeza do Senhor. Também o pecado lhe arrancou o poder do entendimento, de tal maneira que tudo é visto à luz do que está abaixo do sol. Eu não sei aqui quantos dos irmãos estão lendo a Bíblia este ano. Eu espero que sim. Mas quando vocês chegarem no livro de Eclesiastes, vocês vão entender qual é o pensamento, a mentalidade do homem. Ele vê tudo abaixo do sol. Olha, vai chover. Olha aquele mar, a praia onde eu posso ir. É a vida aqui. Foi isso que Salomão inventou. Ele falou: trabalhei, construí casas, plantei, mas tudo correu atrás do vento. Por quê? A honra não é dada a Deus. Também, queridos irmãos, a dureza do coração impede que irradie a glória de Deus na pobre mente, no coração obscurecido. Você está conversando entre amigos, fala da grandeza da chuva, como Deus coloca nas nuvens, como Ele furou buraquinhos nas nuvens para cair como chuva, e não como se Ele derramasse um balde lá de cima. Eles não vão querer
dar louvores a Deus. Não. Eles vão tributar louvores ao homem ou à criatura. Também, queridos, no pecado, o homem se tornou, sabe o quê? Um intruso na criação. Eu fico na maior tristeza de ver minha miséria antes de ser salvo. Eu era o quê? Jesus trata disso em João 8. Ele fala, vocês são escravos, falou para os judeus. Vocês não vão ficar na casa. Está vendo a condição de um escravo? O homem no pecado é um escravo. Ele não vê a glória de Deus. Então ele é um intruso no mundo. Ele está furtando o que é de Deus, para dar glória para si. Quando o homem sai da sua casa, pega o seu carro, vai para a rua, vai beber, ele está, vamos dizer, afrontando a glória de Deus. Quando o homem vai mentir, vai para os seus casos de adultério e fornicação, ele está afrontando a glória de Deus. Quando o homem não pega a sua família e vem à igreja render glórias ao Senhor, ele está afrontando a glória de Deus. Quando sua boca transborda de maldade, aquilo, a língua dele, a boca dele foi feita perfeitamente, irmãos, para render glórias ao Senhor e não ao pecado. Quando ele tributa as glórias e honras para os políticos e não a Deus. Quando ele ama o dinheiro e não a um Deus que é provedor de tudo. Então, queridos, na realidade, pense bem, sério, de uma forma crua, realista. A criação é inimiga do homem. A criação não está pedindo ajuda do homem. A criação quer expulsar o homem. O que é que vocês estão fazendo aqui? Inimigos. Vocês nos colocaram nessa situação. Os animais estão querendo comida para sobreviver. E eles não são culpados do pecado. Está vendo? Quanto aos crentes, a criação fala, vocês devem partir daqui e voltar com corpos glorificados, para trazer respiração. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu já até preguei sobre isso aqui. Sabe quando há uma mudança na criação? Quando os homens se convertem. O cão da casa deles se sente bem. É incrível o que acontece. A criação bate palmas, numa linguagem figurativa. Vamos para o segundo assunto aqui. Separado da glória de Deus na santidade de Deus. Eu primeiro tratei da criação. A lição número 1 aqui é que Deus se revela seu caráter na palavra dele, em especial na sua lei. Queridos irmãos, Deus é absolutamente santo. Deus é completamente separado do mal. Santidade permeia toda a Bíblia, tanto para Israel como para a igreja. Sede santos como eu sou santo. E na lei de Deus, estampa-se com clareza a santidade dele. O que significa isso? Que Deus tem ódio do pecado. A nova era está trabalhando, irmãos, com ardor. Eles falaram nova era, mas eu sei, são inimigos da Bíblia, que estão atuando aí, para colocar
uma vida cristã para todo mundo, sem santidade de vida. O homem está vivendo em adultério, mas ele pertence a Deus. Está vendo? Ele rouba ali, mas é de Deus. Está vendo o que está acontecendo em nossa sociedade? É que eles estão trabalhando para facilitar todos. E a Bíblia não tem isso. Deus é santo. Ele se apresenta aos seus como santo. Olha Hebreus capítulo 12, onde Deus diz que lida com cada crente na base da disciplina para aplicar nas nossas vidas santidade, para sermos semelhantes a Ele. Queridos irmãos, não tem vida cristã sem santidade. O homem convertido ao Cordeiro, imediatamente ele se torna santo. Ele está cheio de defeito, claro, cheio, mas ele é consciente de quanto precisa de oração, de fervor, de lutas na batalha, para parecer com Cristo no viver. Também, queridos irmãos, o homem no pecado ele não vê. Sabe por quê? Ele vai passando por cima de todas as proibições. Ele não importa o homem no pecado. Ele não vê a glória de Deus na santidade de Deus. Para ele, Deus é igual a qualquer outro. Então, pregar sobre santidade de vida hoje, na igreja, significa que eu vou espantar muita gente da igreja. Mas sabe, os ímpios fazem isso. Será possível que pessoas que dizem que são crentes vão ignorar a santidade e não viver? Mas nota os homens do pecado, longe da glória de Deus, eles simplesmente pulam todos esses obstáculos, saltam tudo. Eles querem viver assim. Eles querem roubar, querem mentir, querem ser infiéis nos seus contratos, são desonestos, idólatras. Por quê? Eles não conhecem o Deus da Bíblia, não têm temor. Também em terceiro lugar, está separado da glória de Deus e em seu reino de amor. O ímpio é assim. O amor do homem no pecado é o amor da natureza. Ele vê amor diferente da Bíblia. O amor da Bíblia é totalmente, diametralmente diferente do amor do mundo. Eles não percebem porque carecem da glória de Deus. Eles não veem a glória de Deus na bondade dele. Deus é bondoso. Neste momento tem ímpios jogando nos bares, comendo salgado. Deus dá tudo isso na mão deles. Nesse momento tem pessoas ímpias nas suas casas, jantando, não dando glória a Deus. Eles não conseguem ver também justiça. O Deus da Bíblia é incrível, irmãos. É impossível você ler a Bíblia sem ver os atos de justiça de Deus, em tudo. E na vida cristã é justiça. Porque eu devo amar minha esposa, porque é justo isso. Porque um filho obedece aos pais, porque é justo isso. Porque eu devo ser honesto no serviço, porque é justo isso. Porque uma mulher deve ser submissa ao seu marido, porque é justo isso. Está vendo? A Bíblia trata de justiça. Justiça, sabe o que é? Santidade na prática. Veja bem, irmãos, também verdade. A glória de Deus é vista em sua verdade. Estampa-se por todo lugar a verdade de Deus. Deus não deixou nada escuro, escondido. Está tudo claro. A verdade dele está aí. Fizeram uma pesquisa mundialmente, perguntando o que é a verdade. Ninguém consegue responder. Nem Pilatos. O que é a verdade? Ele que perguntou para Cristo.
Então, sabedoria, tudo foi impresso na criação. Também, irmãos, eles desfrutam, os homens do pecado, desfrutam dessa provisão contínua. Tem água para beber, tem o arroz para comer, tem a carne também, tem a casa para morar, mas os olhos deles estão fechados, eles não conseguem ver. A glória de Deus, onde está? Não vê. E não tem igreja que consiga abrir os olhos. Não tem poder humano. Tem que ser o poder da graça. Veja, irmãos, eles não conseguem entender o amor de Deus. São ingratos, profanos, rebeldes. E Deus dando tudo para eles, eles ainda se voltam contra Deus. O homem no pecado é terrível, irmãos. É como se você pegasse uma cascavel ferida, desse a cura para ela, imediatamente ela lhe pica. Também está separado da glória eterna de Deus. No pecado, o homem se limita à porta da entrada e da saída desta jornada que vai passar. Aqui está Davi Sena. Eu nasci em 1953. Nasci para morrer. Um dia irei morrer. Qualquer ser humano, eles não conseguem ver vida eterna. Para eles a vida é aqui. O que eu posso estudar, o que eu posso ganhar, o que eu posso ter de bens, o que eu posso adquirir de cultura. Depois vem a morte. Não há sentido de vida eterna. Queridos irmãos, no pecado, eles só vê assim a porta de entrada e a porta de saída. Dentro de alguns meses nascerá o nosso neto. Ele vai entrar, porta de entrada. Ele vai sair, porta da morte. Quanto tempo? Ninguém sabe. Meu Deus. Outro detalhe. Eles não conseguem compreender a glória da ressurreição. Que Cristo veio não para curar perna, não para curar braço, mas para tirar o homem da morte para a vida. Todo salvo é assim. Ele foi tirado da morte para a vida. O crente é aquele que sabe que ele vai morrer. Vai. Ele vai deixar esses restos mortais aqui. Vai para a sepultura. Mas ele, ao morrer aqui, salta imediatamente para a glória. Isso é o poder da ressurreição. Então os irmãos percebem que carecem da glória de Deus, é não ver isso. Eu tenho visto aqui pessoas atrás de outras coisas. Eu quero Jesus para me abençoar, eu quero ter dinheiro, eu quero ser alegre, mas o que? Para onde você vai após a morte? Que destino há de ter tua alma? Os santos de Deus, os crentes dizem: eu vou morrer, vou partir para estar com Cristo. Foi isso que Paulo falou em 2 Coríntios. Deixarei essa casa feita de barro para uma habitação permanente. Ele compara esta casa terrena nossa aqui com a casa de barro, e a habitação que nós vamos ter como edifício. Que comparação! Você pode ver isto? A glória de Deus na eternidade. Também, nisso aqui, os ímpios, eles imaginam que após a morte, olha o engano do pecado, eles levarão consigo o que tem. Tem homens que na hora da morte
Separa os bens. Isso aqui vai ficar para você, para quê? Como se ele fosse administrar isto. Queridos irmãos, ninguém é dono de nada aqui. Ninguém. Tudo pertence a Cristo. Do jeito que você veio, você vai voltar. Nu. Está vendo? Desconhece a glória de Deus. Também, irmãos, está separado da glória eterna de... Não, isso aqui eu já falei. Fisicamente separado da glória de Deus. Vamos falar do corpo agora. O que acontece com o homem longe de Deus? O seu corpo. Olha a diferença do crente. O crente consagra a Cristo. O ímpio consagra o pecado. Olha o ímpio pronto para ouvir misérias. A televisão e a internet hoje traz do diabo tudo o que você precisa, que você gosta. É impossível você assistir programas hoje que não venha as conferências do mal para sua casa. Você abre no YouTube, você tem que ter coragem e o poder de Deus em oração para estar ali para ver aquilo que você precisa ver, porque está cheio de abominações. Qual é o problema? Separado fisicamente, carecem fisicamente da glória de Deus. O corpo é para seus olhos ver pecado, a boca pronunciar pecado, as mãos para servir o pecado, os pés para andar onde quer, o órgão sexual para práticas malignas prejudicando os outros, a mente e emoções para festejar o pecado. Dá uma olhada no mundo, eles vivem assim. O crente não, ele consagra. Minha boca é para glorificar Cristo, minhas mãos para servi-lo, meus pés para andar onde Ele quer que eu ande. Eu devo ser diferente. Romanos capítulo 12, versículo 1. As emoções do ímpio não resultam em tributos de louvores. As emoções deles não resultam em ações de graças ao Senhor. Eles fazem festa para tudo, mas emudece quando a glória de Deus aparece. Então o mundo é assim, até que a morte apareça. Eu já preguei em vários funerais, irmãos. Você quer ver o melhor lugar para pregar o evangelho no funeral, porque ali as emoções estão em seu devido lugar. Não é numa festa. Eu já preguei em festa, mas não é na festa que você pode perceber como os homens podem ouvir. No funeral, a morte vem para dizer: está vendo? Os irmãos lembram da festa de Belsazar? Quando era tudo bonito, todo mundo tomando seus vinhos, nas taças que eram dedicadas a Deus. Eles pegaram para isso, zombaria do nome de Deus. Mas quando a mão de Deus apareceu, tudo cessou. Deus tem uma habilidade incrível, perfeita de acabar com festa. Um grupo de homens aqui em Ribeirão Preto foi pescar no Mato Grosso. E pescaria é uma festa, porque eles vão mais do que pescar, eles vão tomar cervejas, vão viver, segundo eles, viver a vida. Mas um dos homens pegou um pedaço de carne, comeu, engasgou, morreu. Acabou a festa. Carecem fisicamente da glória de Deus. As mentes deles estão em trevas e não conseguem captar a luz da verdade. Falar com o ímpio é falar com nada.
Não entra. A casa dele lá dentro é totalmente fechada. E mesmo que ele capta alguma coisa, aquilo ali vai embora depois. Agora, sem dúvida alguma, tinha mais a falar sobre isso. Mas eu quero terminar esta parte aqui, falando sobre a glória de Deus nos crentes. O versículo que eu li com os irmãos aqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, é falando para mim quando eu não era crente. Mas agora que eu sou crente, o que a Bíblia fala? Vamos para o capítulo 5. Olha os versículos 1 e 2. Veja o que diz. Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora compare esse versículo aqui, 2, com o capítulo 3, versículo 23. Carecem da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Algumas lições transbordam aqui. Uma é que os crentes foram, na salvação, engajados na glória de Deus. Vocês foram chamados, irmãos, para a glória de Deus. Vocês estão sendo trabalhados pela ardente graça, pela santidade da graça, para a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Deus zela tanto por cada crente, que Ele está em vista a glória de Deus na vida do seu povo. Você lembra quando Davi pecou? Deus falou: você não me glorificou no meio dos gentios, meu nome vai ser zombado por causa da sua atitude, Davi. Então a vida de cada crente, irmãos, é tão importante para a glória de Deus, que Deus está a cada momento manifestando através da graça santificadora a glória dele em nossa vida. Então é mistério que nosso modo de pensar seja transformado dia a dia. O que está aqui na minha mente? Eu tenho colocado a palavra de Deus aqui, mas importa que coloque. Eu preciso ser transformado. Quanto, irmãos, a minha maneira de falar, o que sai da minha boca? Eu estou transbordando da glória de Deus? Eu falo coisas que edificam quem está por perto? Está vendo? É a glória de Deus. Por onde eu ando? O que eu faço? Com quem convivo? Sabe de uma coisa? Tem mais um detalhe. Eu não poderia dar mais, mas não vou fazer por causa do nosso tempo. Veja, a vida do crente está irradiando vida cada dia que passa, transbordando. A luz que brilhava quando você se converteu foi acesa ali. Quando eu entro lá no meu apartamento, tem 3 lances de escada e tem 2 setores com luzes. Quando entramos, um setor acende, depois outro acende. Na vida cristã essa explicação é pequena, mas na vida cristã, cada dia que eu estou andando, irmãos, pela graça, a luz vai brilhando mais. Brilhando mais. Se antes era 15 watts, agora é 50. Para alguns crentes, o watts aumenta mais.
Impressionante o que Deus faz, mas Ele está apagando de nós, tirando de nossas vidas, tudo que interpela a luz brilhar mais, tudo que atrapalha a luz brilhar mais. Ele está nos tornando parecidos com Cristo. Às vezes os crentes não entendem, mas o sofrimento vem para nos tornar semelhantes a Ele. Fazer a nossa luz brilhar é a glória de Cristo em nós. Até que cheguemos no lar celeste. Queridos irmãos, aqui nós não temos parentes eternos. Não, nossa família eterna está lá. Espera, vai chegar o dia, quando nós sairemos daqui, atravessaremos o rio da morte, para entrarmos e estar para sempre com Cristo. E eu termino aqui. Que tremenda miséria para o homem no pecado. Muitos crentes têm inveja dos incrédulos. Até um salmista teve. Acontece isso conosco, irmão. Nós vemos os incrédulos crescendo em poderio, mas eles carecem da glória de Deus. Eles não têm o que você tem. Você sabe que por causa dessa glória, homens de Deus deram suas vidas? Muitos morreram por causa disso. Quando Paulo se converteu, ele diz em Filipenses que o maior prazer dele era conhecer Cristo. Ele queria partir para a ressurreição logo. Ele queria ver Jesus. A razão do viver não é ter dinheiro, não é ter casa, não é ter família, é conhecer Deus. No pecado não é viver. Os homens não estão vivendo, estão vegetando. E todo o esforço deles será inútil e desperdiçado para um tormento eterno. Qual a solução? Agora, buscar Cristo. Jesus veio ao mundo para tirar o homem do terror do pecado e trazê-lo para a glória de Deus. Que compra Cristo fez? Que compra Ele fez na cruz, o Cordeiro, para me resgatar? Mas talvez tenha algum pecador, está na miséria do pecado. Eu tenho visto muitos jovens na miséria das drogas. Cristo veio salvar, veio arrancar isto. É o poder de Deus, para que o pobre pecador, liberto, possa viver para a glória dele. Sim, queridos, é coisa que nós nem podemos explicar o que espera os crentes após a morte. Que o Senhor fale profundamente aos corações daqueles que vão ouvir a sua palavra. Vamos ficar em pé.